Irmãos, eu tenho meditado no texto que nós vamos ler esta noite há algum tempo. Na verdade, eu comecei a meditar nesse texto em um dia que eu estava deitado para dormir, e esse texto saltou a minha lembrança, e essas perguntas começou a surgir em meu coração. E a pergunta que eu tenho para você é: você é livre? Você é livre? Na teoria, para aqueles que confessam que Jesus é o seu Senhor e Salvador da vossa vida, nós somos livres, correto? Mas a questão é que nós vemos todos os dias, quando olhamos no espelho, ou quando olhamos para o nosso lado, com as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive ao seu lado agora, são pessoas que são escravas dos próprios vícios, escravo das próprias necessidades, escravo das próprias vontades, escravos das próprias emoções, das consequências das más decisões. Nós temos, com todo cuidado, eu vejo nós valorizando, ou a igreja valoriza muito simplesmente o ato de levantar a mão na frente do altar e glória a Deus, hashtag siga em frente. Só que o que acontece é que lá em Romanos capítulo 5, versículo 13, Paulo vai dizer que aonde Deus não havia estabelecido a lei, o pecado não tinha valor. E pecado só vira pecado quando existe a lei sobre a nossa vida. Portanto, o que eu temo é que muitas vezes nós não vivemos ou não sentimos que somos escravos do pecado, mas quando nos convertemos, que nós temos noção do que é o jugo do pecado, nós agora vivemos de fato a escravidão, porque alguém não nos ensinou como é ser livre. Nós pregamos que Jesus nos liberta e salva, mas nós muitas vezes não compreendemos o que é viver uma vida de liberdade, uma vida livre em Jesus, livre como Jesus. Então, nós vemos, e hoje com todo cuidado é culto de doutrina, vemos muitos cristãos que são viciados em pornografia. Sou livre, mas esse pedaço da minha vida é escravo. Irmãos que são viciados no alcoolismo, viciados em drogas, viciados em mentir, viciados na fofoca, não consegue segurar a língua dentro da boca, é viciado em menosprezar o próximo, em descalçar o próximo, em mentir sobre o próximo, em caluniar o próximo, vícios que todo mundo tem. Só que a minha pergunta é: somos livres? De fato, nós temos a capacidade de conter os nossos vícios, não alimentá-los, nos afastarmos deles, ou somos livres, mas somos escravos das nossas necessidades carnais? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 1, e ainda não é o texto que a gente vai ler com mais detalhe: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo quer dizer aqui, e ele está dizendo, é que nós fomos feitos livres em Cristo. E agora que vocês são livres, não se submetam, vocês com autoconsciência, vocês de livre e espontânea vontade, de novo, não se coloquem na posição de estar debaixo da escravidão. Portanto, agora vocês são livres, livres também de escolher se querem ser livres ou voltar para a escravidão. É o que Paulo está dizendo.
Nós somos capazes de escolher qual dos caminhos nós vamos trilhar. A gente sabe que diariamente nós somos tentados. Diariamente, Satanás, ele tenta explorar as nossas brechas, as nossas necessidades. O homem, ele tem a necessidade do poder. Ter poder sobre si mesmo. Eu sou livre, eu faço o que quiser, eu vou para onde quiser, eu compro o que quiser, enfim, o dono da própria vida. O homem tem necessidade de ter poder sobre o próximo. Eu mando nesse, eu mando naquele, eu tenho poder sobre tantas pessoas. Eu não lidero, mas eu sou o dono dessas pessoas, eu influencio, eu manipulo. O homem tem necessidade de querer ser Deus de Deus. Só que os livres, aqueles que entendem a liberdade em Cristo e como Cristo, devem entender que devemos transformar a necessidade de poder em servir. Servir a Deus, servir o reino, servir o próximo e no fim, servir a si mesmo, porque a gente no reino ficamos em último lugar. Temos que compreender a liberdade em Jesus. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, quando Deus faz Adão com suas mãos, nós vemos que por Adão, o pecado entrou na vida dos homens e a todos os homens. Adão, ele era livre. Adão teve capacidade de dar nome aos animais. Deus disse assim: Adão, escolhe aí, o que tu falar está falado. Adão tinha liberdade e autoridade sobre as coisas. Adão, de toda árvore você pode comer, mas daquela ali não come não. Fica na tua, fica sossegado. Adão, ele tinha liberdade de não comer. Adão tinha liberdade de não desobedecer a Deus. Ele tinha completo acesso ao próprio Deus. Mas sabemos a história. Eva come do fruto, entrega ao seu marido, e Adão desobedece à ordem de Deus. E então ele perde a sua própria liberdade. Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19, agora fala do segundo Adão, Jesus. O primeiro Adão caiu em sua liberdade, e Jesus, em sua liberdade, feito homem, feito carne, escolheu ser firme e seguir as doutrinas do seu pai, e apresentou o reino de Deus na terra. Aonde o primeiro Adão caiu, o segundo veio resgatar a humanidade. Isso nos mostra que somos livres, livres para escolher servir a Deus como Jesus, ser livre como Ele, ou usar a liberdade como Adão e desobedecer ao Senhor e viver o jugo da escravidão. Interessante é que nós vamos perceber, e eu quero que você abra comigo agora em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, o episódio de Jesus no deserto. E você pode me perguntar, o que é que tem a ver Jesus no deserto com sermos livres? Jesus no deserto vai nos ensinar, com os seus atos, com as suas palavras, com a sua postura, como devemos exercer a nossa liberdade em frente a Satanás, aos seus demônios e às tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11 diz assim: a seguir, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém. Aqueles que se levantaram podem sentar. O exegeta Jean de Bruyne, ele vai dizer que o demônio Satanás não é somente horrível. O demônio não é somente horrível. Se o diabo existe, é porque Deus não é um sistema, ou Deus não é um Deus ditador. Existe uma alternativa para Deus, uma vez que podemos escolher. A alternativa não é entre Deus e o nada, mas entre Deus e Satanás, com o seu ar sujo e sem sabê-lo. O diabo, sem saber, é a prova da nossa liberdade em Cristo. Como assim? Satanás teve a escolha de servir a Deus no céu, mas Lúcifer cai. Sem saber, Satanás nos prova ou nos mostra que nós podemos servir a Deus ou não. Portanto, você que acha que não tem como, só não tem como para o diabo, mas para eu e você, pela graça e misericórdia de Jesus, ainda dá tempo. O primeiro ponto que eu quero começar a falar com você é: ser livre como Jesus é ser conduzido pelo Espírito Santo. No primeiro verso do capítulo 4, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Jesus, no capítulo anterior, ele acabara de ser batizado. Ele acabara de viver o ápice do início do seu ministério. O próprio Deus brada de forma clara e audível que este é o meu filho em quem tenho prazer. O Espírito Santo, em forma de pomba, vem e recosta sobre ele na frente de todos. O mais comum da atitude de um homem ou de uma mulher é que a partir do momento que somos honrados, vamos fazer o quê? Ei, você viu lá? Fui honrado, sou filho de Deus. Você viu lá? Você viu minha patente? O Espírito Santo está aqui, ó, no ombro do Pai. Não. Jesus, na sua primeira atitude pública, após ser chamado de filho de Deus pelo próprio Deus, é ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não foi para alguma festa, ele não foi se reunir e jantar com seus discípulos, ele não foi atrás de ninguém, ele foi recolhido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos, no relato de Marcos capítulo 1 versículo 13, vai dizer que ele estava entre as feras. Então entende-se que nos primeiros 40 dias do jejum, Jesus estava sendo tentado pelas feras, pelos demônios. Visto que não conseguiram quebrá-lo, ou manipulá-lo, ou amassá-lo, o próprio diabo vem agora para testar com ele de frente com frente. As feras não tiveram capacidade, agora vem o próprio diabo para tentá-lo. Agora veja bem, quem quer ser livre como Jesus e ser conduzido pelo Espírito? Tenho certeza que todos nós. Mas quem quer ir para o deserto? Tenho certeza que ninguém. Mas a questão é que muitas vezes não temos o discernimento e que entender que às vezes o nosso deserto não foi o diabo que gerou, mas foi a condução do Espírito em nossa vida. Falta em nós o discernimento, a intimidade com o Espírito para saber que estamos sendo conduzidos por Ele. Ser livre como Jesus é livre, é entender que muitas vezes Satanás vai nos levar em lugares que não queremos ir.
fazer coisas que não queremos fazer, passar fome, ser tentado. Tem muita gente que tem medo de tentação, mas tem medo porque ainda não foi capacitado do Espírito para vencê-la. Por isso que tem medo, porque quem é pelo Espírito, quem vive no Espírito, quem é abordado, levado e conduzido pelo Espírito, não tem medo de tentação, porque sabe que é um momento que faz parte do processo de viver em Deus. Não tenha medo das tentações em sua vida se você estiver na presença de Deus. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Jesus fala: Pai, aparta de mim esse cálice. Não foi no deserto, foi lá no Calvário. O Calvário não foi tentação, foi sacrifício. Nós podemos ter medo naquilo que for sacrificial, mas naquilo que for tentação para a aprovação da nossa vida em Deus, não tenha medo, é processo, é momento, é circunstância, é teste, é prova. Portanto, ser conduzido pelo Espírito, devemos ter condição e consciência do que é ser conduzido por Ele e para onde estamos indo por conta dele. O próprio Espírito que conduziu Jesus foi o mesmo que capacitou Ele no poder da Trindade, em vencer as tentações, em vencer o processo do jejum, em vencer e responder a Satanás. A gente vai seguir. Satanás, ele tenta o Senhor, e assim, ser conduzido pelo Espírito é se portar no caminho como filho e filha de Deus. Você que é pai e mãe, você quer que o seu filho seja mal criado? Não, o meu nem nasceu, eu tenho certeza que não quero. Só que o que é que a gente entende? É que muitos de nós nos comportamos como cavalo e mulas. Salmo 32, versículo 9, o salmista vai dizer: não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, caso contrário, não se sujeitam a ti. O que o salmista está dizendo é que tenham entendimento, tenham consciência do seu caminho. Você ser conduzido pelo Espírito não é ter falta de consciência, é onde o Espírito me levar, lá vou eu. Não, é você fazer e ser conduzido de forma consciente por Ele. Caso não, se você em seu caminho não tiver freio na sua boca, se as coisas, se as suas necessidades, se as suas tentações não se sujeitam à sua vontade que tem entendimento, você se comporta como cavalo ou mula. É o que o salmista está dizendo, não sou eu. Portanto, cabe a nós, em nossa caminhada, sermos bem conduzidos pelo Espírito Santo e nos comportarmos como filhos e filhas que entendem a vontade do Pai que está no céu. Pastor Zé Luiz pregou domingo sobre Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Alguém que é conduzido pelo Espírito entende que a palavra de Deus já é a condução para o seu caminho. Tem muita gente que fica burocratizando o agir de Deus em nossa vida. Tem gente que fica igual a Jó, sentado, esperando que um redemoinho apareça lá no fundo, vier falar com a gente. E deixa eu te falar, nem sempre Deus vai falar contigo como falou com Jó. Ponto. Eu quero que Deus fale e brade em alta voz nos céus. E se Deus não quiser? E aí? Se Deus quiser te falar de outra maneira, se Deus quiser te falar de uma forma muito mais simples e simplificada, que você, surdo espiritual, não vai ouvir. Por quê? Porque está querendo de outro jeito, está burocratizando o Espírito Santo. Tem gente que acha que Deus trabalha no saque, numa instituição pública cheia de burocracia. Só que, meus irmãos,
Deus, Ele quer falar com você da maneira mais simples, para que você entenda. Toda palavra, de acordo com Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que toda palavra é divinamente inspirada por Deus, pelo Espírito aos homens. Portanto, a partir do momento que nós cumprimos a sua palavra, concorde comigo, estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Só que tem crente que quer se comportar assim: Deus, eu não concordo com a tua palavra, agora manda uma palavra para mim personalizada. Não funciona, irmão. Se tu não está cumprindo nem a palavra de Deus, tu vai cumprir o que Deus falar contigo? Tem muita gente que quer ouvir Deus, mas não lê o que Deus já mandou. Tem muita gente que quer viver e ser conduzida, mas não entende o caminho que Deus já escreveu para nós. Isso aqui, gente, não é livro de romance. Isso aqui não é livro de ficção. Isso aqui são estatutos e doutrinas e regras daqueles que querem morar no céu. Se não gosta, simplesmente não cumpre. Deus não está te obrigando a cumprir, mas não queira a consequência de quem não cumpre. Você concorda com tudo que diz na Constituição? A gente na verdade sabe tudo que diz em nossa Constituição? A gente não sabe. Mas mesmo assim vivemos como brasileiros aqui. Só que tem gente que quer viver no céu e nunca leu um pedaço desse livro. Deixa eu te falar, não funciona lá como funciona aqui não, viu? Para morar no céu tem que cumprir o caminho que o céu determinou. É seguir a sua palavra e ser conduzido pelo Espírito Santo aonde Ele quiser que vamos. Provérbios capítulo 20, versículo 27, vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha, a qual procura intimamente, na parte mais íntima do coração. Só tem o Espírito do Senhor o homem que entende que a palavra é a lâmpada para os seus pés. Fora disso, seu espírito ou o nosso espírito não é lâmpada, no máximo é fósforo, que logo apaga. Nós vamos ver que ser conduzido pelo Espírito ou ouvir o Espírito é como Abraão. Abraão, sai de tua tenda, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Tem gente que escuta Deus e é conduzido pelo Espírito Santo como Abraão foi. Abraão sai da tenda, Abraão sai do meio da parentela, Abraão sai da casa do pai, mas leva Ló. Nesse momento, em nosso caminho de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, todos nós vivemos, alguns estão nessa realidade, outros já passaram pela sensação de: e agora, Deus? Qual é a próxima jogada? Qual é o próximo passo? Para onde é que eu tenho que ir? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Deixa eu te falar, Deus pode não te dizer tudo, mas Ele sempre vai dar o próximo passo. Isso indica, se você está perdido, é porque provavelmente você está carregando Ló. Deus não fala mais com Abraão desde que ele sai da tenda. Ele vai, e Ló está com ele, e Deus não fala mais com ele. Quando Ló se separa dele: Abraão, agora o próximo passo é essa terra aí, ó, na tua frente. Esse é o próximo passo. Tem muita gente que não está vivendo um próximo passo, não é porque Deus não falou, é porque não cumpriu com obediência tudo que Deus mandou. Fica com a emoção paternal de Abraão por Ló. Irmão, não seja emocionado, seja consciente em seu caminhar.
Quem vive emocionado é manipulado por qualquer coisa que aumenta a tua dopamina. Qualquer coisa que te alegra, qualquer coisa que te traz adrenalina, qualquer coisa que te satisfaz, vai tirar você do foco, porque você é apenas mais um emocionado. Aqueles que são conscientes, caminham, decidem e são obedientes de forma completa à vontade soberana de Deus. Ser conduzido pelo Espírito é também compreender para onde ir, como ir, quando ir e com quem ir. Se Deus mandou vá, vai. Se Deus mandou com alguém, chama alguém. Se Deus mandou sozinho, vai sozinho, porque é melhor estar com o Espírito Santo do que mal acompanhado. Vamos seguir? Ser conduzido ou ser livre como Jesus é abrir mão do pão que nos alimenta, se necessário for. Ser livre como Jesus é talvez abrir mão da nossa fome. Versículo 4, versículo 3 e 4 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É evidente que o tentador veio de fora, porque a palavra diz: o tentador aproximou-se. De fato, a tentação não surgiu de dentro para fora, porque Jesus era perfeito, diferente de nós, que nós temos as nossas próprias tentações devido à nossa carnalidade, e é por conta dessas brechas que Satanás usa e tenta nos ludibriar para cairmos. Só que o objetivo do tentador consiste em levar o homem a pecar. O tentador tem como objetivo levar o homem a pecar. A partir do momento que o homem peca, o tentador deixa de ser tentador e passa a ser acusador. Senhor, ele tem fome, e comeu do pão. Ele agora acusa as nossas necessidades, as nossas brechas, as nossas falhas. Quantos de nós aqui, em nossa caminhada cristã, sentimos fome em algum âmbito da nossa vida e cedemos à tentação de nos alimentar com coisas que não deveríamos ter nos alimentado? Estamos nos sentindo sozinhos e buscamos amigos que na verdade não são tão amigos. Estamos sozinhos e buscamos uma companhia que não vai nos alimentar, mas vai sugar de nós o restante que nós temos de dignidade. Quantas vezes sentimos fome e damos um jeito de: eu vou ceder só um pouco, porque eu preciso alimentar a minha vontade. Quem aqui muitas vezes não conseguiu ceder à cega vontade de alimentar a carne? Foi só um momento, já passou. Enquanto você estava sendo tentado, Satanás não tinha poder nenhum sobre você. A partir do momento que você cai, ele passa a te acusar. 1 João, capítulo 2, versículo 20, 21 e 27, vai nos mostrar que nós já temos tudo para vencermos, para entendermos, para termos condição e consciência do nosso caminhar. João vai dizer assim: mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. O que João está dizendo é que a unção de Deus já está sobre cada um de nós. E por conta dessa unção, nós, pela graça e misericórdia de Deus, através do Espírito, já sabemos tudo. Quem aqui não sabe o que é certo e errado, por favor? A gente sabe o que é certo e errado. Jones, é só um pouquinho. Eu só preciso matar a minha fome momentânea. Eu preciso matar o meu vício momentâneo. Chega, fica assim, Mas você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Nós não somos estúpidos espirituais.
Aqueles que pecam por falta de conhecimento, esses, a Bíblia fala, tem chance. Mas aqueles que pecam conhecendo a verdade, conhecendo o trabalhar de Deus, e mesmo assim cedem, esse o pecado é maior daquele que não sabia. Se você entende, se nós entendemos que somos de fato filhos e filhas de Deus, a unção do alto já está sobre nós e nós sabemos tudo. Ah, Jones, eu não sabia. Você pode até mentir para mim, ou para si mesmo, mas para o alto, para Deus, você não mente, porque Deus conhece o meu e o seu coração. João vai continuar dizendo: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Mentira gera mentira, pecado gera pecado, mas verdade gera verdade. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, ninguém tira não. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. O que João está dizendo é que a unção fica em nós. A mentira que alguns contam, nós sabemos discernir se é verdade ou mentira, porque a unção veio sobre nós, fica em nós. Então, permanecermos nele, aquele que nos deu a unção. Dessa forma iremos discernir as nossas tentações, as nossas necessidades, aquilo que é certo e errado. Todos nós já passamos pelo momento em que nós temos duas decisões a tomar. Uma te dá paz e a outra gera dúvida. Meu irmão, para de dizer que Deus não fala contigo, que às vezes a sensação de que vai dar errado é errado. Cara, isso me dá paz de espírito. Sabe como às vezes você vai até ganhar menos, mas você sabe que sua cabeça no travesseiro à noite vai estar limpa, e aquilo que você vai ganhar mais, a sua cabeça, a sua consciência vai estar mais pesada. Deixa eu te dizer, Jesus já está falando contigo. Não fica querendo que brade um trovão do meio do céu, entrando no seu quarto dizendo assim, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Não, porque Deus já te deu consciência e capacidade de saber, discernir as coisas. Só que a questão é que quem não sabe é quem não vive intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma geração que não é íntima do Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo é micro-ondas, bota lá 50 segundos e esquenta, e quando acha que esquentou o ponto, bota mais 10. O Espírito Santo não funciona assim. Nem o teu relacionamento que você tem com teu pai, com tua mãe, com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, você não gerou do nada. Mas você quer assim com o Espírito Santo. Não funciona. Satanás, no verso 3 e 4, ele fala assim: visto que é o Filho de Deus. Em outras palavras, Satanás está dizendo: visto que é isso que o teu pai disse, em outras palavras, eu, John, estou falando. Visto que é isso que teu pai disse sobre tu no batismo, e é isso que você acredita, faz uso da tua majestosa e poderosa divindade e transforma a pedra em pão. Sabe o que é que Satanás está dizendo? Filho de Deus, com fome, não pode, não acredito. Transforma a pedra em pão. Que é isso? Quantos de nós já nos perguntamos: a tua palavra diz, Senhor, que nós somos herdeiros do reino, co-herdeiros com Cristo. O Senhor é meu Pai, dono do ouro e da prata. Na tua palavra diz que não padeceremos necessidade, e eu estou com fome. Quem já não se perguntou isso? O que Satanás faz é usar da nossa posição em Deus contra nossas necessidades. Como pode filho de Deus, filha de Deus, com fome? O próprio Filho de Deus sentiu fome. O que Satanás não esperava é que Jesus respondesse: é que Satanás, nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem entende o poder de Deus sobre nossas vidas não é levado pelas próprias necessidades, por mais que esteja faminto. Nós entendemos, ou devemos entender, que aquilo que Deus, a palavra de Deus sobre nossa vida, deve nos alimentar mais do que as nossas necessidades. A palavra de Deus deve nos preencher mais do que a fome nos esvazia. Agora se pergunte, qual é o nível da vida que você leva confiando na palavra de Deus, ou do que a fome direciona a sua vida? Não estou dizendo que você deve viver com fome para seguir a Deus. Não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas estou querendo dizer é que ser livre como Jesus se necessário for, é abrir mão do pão que nos alimenta e apenas honrar a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é: toda a palavra que sai da boca de Deus é a mesma ou o mesmo poder que Deus usou na criação do mundo. Haja luz e houve. A mesma onipotência exercida na palavra de Deus sobre as coisas. É nisso que Jesus está apegado e confia no Pai. Satanás, se Deus quiser que haja pão, Ele vai dizer: haja pão. Se Deus quiser que cesse fome, cessará a fome. Se Deus quer que haja mantimento, haverá mantimento. Se Deus diga haja deserto, haverá deserto. E mesmo assim eu confiarei na palavra que sai da boca de Deus, porque é o melhor para a minha vida. Ser livre como Jesus é não ter a necessidade de tentar a sorte. Versos 5 e 6 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, ou sobre a parte mais alta, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás está dizendo aqui é: Senhor Deus, se tu és filho de Deus mesmo, se é isso mesmo em que tu acredita, já que tu confia que só da palavra de Deus você se alimenta, Deus disse que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Satanás está dizendo assim, já que você confia tanto, pula. Você não tem nada a perder, né? Quantos de nós aqui, Satanás já falou bem assim, se tu é filho de Deus, passa aqui dessa linha. E meus irmãos, quando nós cedemos à tentação de mostrar quem somos, nós não somos livres, somos escravos. Se você tem necessidade de mostrar que é livre em Deus, você não é livre em Deus, você é escravo. Quem é livre em Deus não fica tentando, eu vou pular, porque eu sou filho de Deus. Vai, pula. Filho de Deus também morre. É o que Satanás faz com a gente todos os dias. Fulana, se tu é filha de Deus mesmo, me prova que tu é filha de Deus. Ora aí, já que tua oração tem efeito, já que a oração do justo tem efeito, ora, me mostra, me prova que tu é filho de Deus. É o que Satanás faz comigo e contigo todo dia. O pior é que Satanás está usando do Salmo 91, 11 e 12. Pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos. Só que Satanás para aqui, o salmista não para aqui.
Ele fala para que não tropeces em pedra alguma. Só que interessante é que o Salmo 91 está falando sobre os justos, sobre aqueles que vivem uma vida pautada em Deus. Quando Satanás corta o início e corta o final, ele está mais ou menos assim: podem fazer o que quiser, vivam como quiser, façam o que quiser, alimentem as necessidades, alimentem as carnalidades, porque vocês são livres. Até porque a Bíblia fala que independente do que vocês fizerem, Deus dará ordem ao teu respeito para que os anjos te guardem, que não te façam tropeçar em pedra alguma. É o que Satanás está fazendo, manipulando e ludibriando a palavra para acreditarmos que nós podemos fazer qualquer coisa. Meu irmão, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer qualquer coisa como filho e filha de Deus. Deixa eu falar para vocês, Satanás quer que você pense, que nós pensamos que podemos fazer qualquer coisa, pecar de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer quantidade, e Deus vai estar nos protegendo. Só que o Salmo 91 é para os justos. Não tenta a morte, não tenta a sorte, só porque tu acha que tu é filho de Deus, mas não vive a palavra. Tem muita gente dizendo que é filho de Deus, mas não se comporta como filho. Ei, o filho pródigo, quando saiu, era filho, mas desejou comer bolotas de porco e não comeu. Passou necessidade, padeceu fome, padeceu frio, perdeu tudo que tinha. Sabe por quê? Porque não estava vivendo uma vida de justiça. Não pense que porque você é filho e estiver longe, você vai viver com as regalias de filho. Só vive regalia de filho quem está na presença do Pai. Fora disso, eu queria que essa palavra de hoje fosse mais... Toda vida que eu vou estudar, toda vida, eu digo assim: Senhor, toda vida eu falo com a Gabriela, faz aquele negócio barulhento. Só que eu sei, meus irmãos, que vida cristã, caminhada, dia a dia, não é barulhento. É você e Deus. É o seu coração. É o seu coração de uma forma que nem seu esposo, nem sua esposa, nem seu amigo, nem sua amiga, nem seu BFF, nem seu sei lá o que, qualquer nível de relação que você tenha, conhece o teu coração. É você e Deus. E quando você acha que está sozinho, ainda é você e Deus. Porque Deus conhece o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos. Eu tenho consciência, e a minha preocupação, eu sempre falo com o pessoal do escritório aqui, que a gente convive no dia a dia, com Gabriela em casa, é que eu tenho preocupação com a vida cristã, a prática, ser livre, ser liberto. Vamos seguir. O que Satanás está tentando é que Jesus caia na armadilha de trocar a fé pela presunção. Pula, seja presunçoso, teste a sua fé. O que Satanás está querendo é que Jesus troque a obediência pela insolência. Viva como a vida me levar. Os montes que virão eu pulo. Não viva desse jeito. Viva com consciência, não com emoção. Não estou dizendo para você viver triste, porque consciência não é tristeza. É você ser consciente da sua alegria. É você ser consciente da sua liberdade. É você ser consciente da sua libertação. É você ser consciente que você está aqui porque Jesus lhe mantém de pé. É você ser consciente porque a mão poderosa do Senhor te mantém de pé. Que é ser consciente que a misericórdia, a graça e o amor de Deus te faz com que você acorde todos os dias da sua cama. É que nós sejamos conscientes da nossa vida cristã em Deus. Ser livre como Jesus, e quase concluindo, é não ter a necessidade de ter aquilo que é nosso antes do tempo. Como assim? Ser livre é você não ter que lutar pelo que é seu antes do tempo. Nos versículos
8 a 10 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja que interessante. Satanás, ele pega Jesus, não sei se de forma literal, e vai ao monte mais alto. Alguns estudiosos ficam discutindo se levou ao monte do Everest, porque é o monte mais alto do mundo, e viu todos os reinos, ou se o Satanás abriu uma janela e mostrou todos os reinos. Eu vou entrar no mérito da questão. Fato é que todos os reinos estavam à frente dos olhos de Jesus. E Satanás fala: se por um segundo se prostrares, porque a gente vai ver no outro relato que não é Jesus ficar o tempo inteiro prostrado a Satanás, mas é por um momento prostrado. Isso indica por um breve momento. Se me adorares, tudo isso em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, eu te darei. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, quantos de nós, ou todos nós, por algum momento, não fomos chamados a ceder um pouquinho a Satanás, só para que tenhamos alguma coisa em nossa vida humana? Satanás não quer que você pare de vir para o culto. Satanás não quer que você pare de orar. Satanás não quer que você pare de jejuar. Satanás quer que você por um momento ceda. Ele só precisa de uma brecha. Satanás não quer que você só viva no mundão, não. Satanás quer que você se engane achando que estando na igreja você é salvo. E você é salvo em Cristo Jesus de forma completa, não pela metade. Satanás quer que você se contente em estar pela metade em Deus. Um pé na igreja, um pé no reino, um pé no mundo. Todo mundo já ouviu isso. Satanás quer que a gente viva desse jeito, com metade do coração, ou um terço dele, um quarto dele, 2/3 dele para Deus e um pouquinho para o diabo. Satanás quer que você seja crente na igreja, seja crente no trabalho, porque está todo mundo vendo, mas em casa ele quer que você seja um marido ruim, espancador, um pai que maltrata, um pai que não educa. Satanás quer que você seja uma boa mãe aqui na igreja, mas em casa não alimente teus filhos, abandone eles. Satanás quer que no seu emprego você finja-se de crente, mas faz um jeitinho na conta da contabilidade para que você saia ganhando. Satanás quer que você ludibrie os números, os textos, as informações. Você é crente, você jejua, você ora, você paga o preço, faz só isso porque você merece. Satanás quer que façamos isso. Satanás quer que por um momento nos prostramos diante dele, só um pouquinho. Jones, faz. Você passa por tanta luta, por que não faz só isso aqui, ó? É só a porta que Satanás quer na sua vida, que você se prostre por um momento na presença dele, por mais que você não saiba. Só que o outro ponto interessante é que ele fala: Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Como assim? Como é que Satanás pode dar o mundo a Jesus? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, por um breve momento, isso aqui, não isso aqui, o altar, mas o mundo está nas mãos do diabo. Quando Adão ele pecou, ele entregou a autoridade, a escritura, o documento, e registrou em cartório no nome do diabo. O que Deus me deu eu estou te entregando, porque o fruto valeu a pena. Portanto, a partir desse momento, Satanás tem autoridade sobre as coisas terrenas, sobre as coisas humanas, e dessa mesma forma ele oferece a Jesus. E Jesus não rebate a ele dizendo: não pertence a você, mas diz que a adoração deve ser dada somente ao Pai. E ele diz assim: ao teu Deus.
somente ao teu Deus, Satanás, porque Deus é Deus de todos, adorarás e darás culto. É o que Jesus fala. Só que interessante é que João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que está acontecendo aqui é: Jesus, se prostrado e me adorares, eu te darei tudo. Jesus, em sua consciência, sabe que aquilo que você está me oferecendo não teria sido feito se não fosse feito através de mim. Portanto, aquilo que você está me oferecendo já é meu. Portanto, ser livre como Jesus é muitas vezes Satanás te oferecer aquilo que já é seu antes do tempo determinado por Deus. Aquilo que já é seu será seu na sua mão quando Deus lhe der. Não queira Satanás como intermédio daquilo que já é seu. Já é seu, Deus prometeu, Deus falou, ponto, é seu. Agora aguarda a presença de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, e não se prostra perante a Satanás. Ministério ID já pode estar aqui. Filipenses capítulo 2, e essa é a resposta que eu gosto demais. Versículo 8 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, Satanás, pode aplaudir e glorifique ao Senhor. Todos os reinos que você está se mostrando, todos os reinos que você está me mostrando, deixa eu te dizer, toda a língua desses reinos, toda a língua desses reinos confessará que eu sou o Senhor. Você pode me oferecer o que você acha que é seu, mas é meu. Não deixe Satanás oferecer para você aquilo que já é seu. Foi aqui que Adão caiu. Adão, Eva, come do fruto. Mas o Senhor disse que eu vou morrer. Não, vai morrer não. É que se você comer do fruto, você será igual a Deus. Vocês alcançarão o entendimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Gente, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida no homem e fez alma vivente. Partindo desse princípio, fôlego de vida aqui é ruach. Ruach indica no hebraico partícula do próprio Espírito de Deus, o que indica que Deus soprou Ele mesmo em nós. Do breve entendimento que temos, nós já tínhamos o próprio Deus em nós. Satanás ofereceu o quê? Vocês serão como Deus. Ei, Satanás ofereceu aquilo que Adão e Eva já tinham: relação com Deus, e Deus dentro deles. Satanás não tem poder de transformar pedra em pão. É por isso que ele pede a Jesus. Satanás não tem condição de segurar Jesus pelas mãos, porque Satanás não tem capacidade de dominar Deus.
Satanás não tem condição de te entregar os reinos, porque os reinos já são do Senhor. Satanás não pode te entregar aquilo que não é dele, porque Deus já prometeu, é seu. Só que Satanás sempre vai usar a sua necessidade, a sua fome, a sua brecha, a sua falha, para te entregar, teoricamente, aquilo que você não tem, quando você já tem na presença de Deus. Satanás quer que você esteja na mesma posição dele, uma posição que não tem como voltar para a presença de Deus. Satanás não tem como voltar para a sua posição. Satanás não tem como voltar para o seu poder nos céus. Satanás, quando era Lúcifer, a Bíblia diz que ele era a régua de perfeição. Ele era aquilo que comparava a perfeição. A Bíblia também diz que Lúcifer, quando havia adoração, Lúcifer era a própria adoração sendo tocada no céu, e ele não tem como resgatar mais. Não satisfeito, ele quer que você perca a sua posição de filho e filha. Por quê? Porque ele não tem condição mais. Ele quer companhia de você, de nós, no inferno. Para concluir, se coloque de pé. Eu vou só citar o último ponto e vou orar com você. Versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Aqueles que são livres, aqueles que são libertos em Jesus Cristo, o céu desce e te alimenta. Só vive do alimento que provém do céu aqueles que são verdadeiramente livres e libertos como Jesus. É entender que somos conduzidos pelo Espírito, ou que podemos ser conduzidos pelo Espírito ao deserto. É entender que talvez, se necessário for, abriremos a mão do pão que nos alimenta. É entender que não precisamos tentar a sorte. É entender que não precisamos lutar por aquilo que já é nosso antes do tempo. E assim alcançaremos o status de sermos servidos e protegidos pelos céus. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que estás nos céus, em Ti, Senhor, em Tua presença estamos, para Te louvar, Pai, para Te agradecer, Te engrandecer, declarar, Pai, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E Pai, agora de forma reunida como igreja, o nosso pedido, Pai, a nossa oração é que possamos, Pai, ser livres. Senhor, sozinhos nós não temos condição nenhuma de vivermos em liberdade. Pela nossa própria força, Pai, não alcançaremos a libertação. Podemos até nos enganar, batendo no peito e dizendo que somos livres. Mas o livre, Pai, aqueles que vivem em liberdade e vivem em Tua presença, nas pequenas coisas, pedem a Tua direção, pedem a Tua sabedoria, pedem o Teu entendimento. Pai, pelo Teu amor, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa, Pai, por favor, que a gente se engane com as tentações de Satanás sobre nós. Abre nossa visão, Pai, abre os nossos ouvidos, para que possamos ver, ouvir e ter entendimento, Pai, das bestas que estamos dando a Satanás. Pai, é um pedido sincero, que todas as vezes que nós queremos preencher as nossas necessidades, alimentar a nossa carne, não deixe a gente ser levado pelas nossas emoções, mas que possamos ser conduzidos pela nossa consciência em Ti. Pai, de forma verdadeira, a gente não é capaz. Homens, mulheres que estão aqui, Pai, cada um desses corações aqui, do meu, a última pessoa que está lá no fundo, Pai,
sonda os corações. Todos nós, Senhor, temos necessidades, temos tentações, temos desejos, somos fracos, Pai, e cairemos se a Tua poderosa mão não nos sustentar. Eu não posso, Senhor, falar por todos, mas por aqueles que querem verdadeiramente, Pai, ser livres em Ti. Escuta o nosso clamor, escuta nosso coração, escuta nossa mente. Não é somente as palavras que saem da boca para fora, mas é a oração verdadeira que sai da nossa alma, Pai. Não é sermos livres na igreja, mas é também na igreja, sendo livre lá fora. É sermos, Pai, luz, farol, sal no mundo, Pai, para que possamos salgar, dar tempero, iluminar as trevas segundo a Tua vontade, o Teu propósito e o Teu desejo em nossas vidas. Assim, Pai, te pedimos, te agradecemos em Teu nome.